Uma tempestade solar capaz de derrubar a internet e causar um apagão na Terra. E já que a gente está falando em apagão, o Metrópolis publicou hoje uma matéria que pode causar aí um pouco de ansiedade. É que o professor universitário lá dos Estados Unidos apontou que em 2024 a humanidade pode passar por um apocalipse da internet. Que muita gente se aproveita de fatos sensíveis para propagar o medo. Não é novidade para ninguém. Mas estaríamos nós a um passo de um apagão global e sem precedentes? Ninguém vai ter luz, ninguém vai ter internet, é um apagão solar que vai ter. Então você que está tendo a oportunidade de ter acesso a esse vídeo, se previna e previna a sua família. Na época de Noé, ele tentava avisar as pessoas, olha, vai ter o dilúvio, vamos buscar a Deus, vamos nos arrepender, mas ninguém queria saber. Todo mundo tirava ele como louco, até que um dia choveu e todo mundo morreu. Então não espere a tragédia acontecer, não fique tirando onda achando que não vai acontecer, porque vai. É noticiado que ainda em 2024 terá uma fortíssima tempestade eletromagnética que poderá afetar satélites e equipamentos instalados na superfície da Terra, deixando assim a humanidade sem internet e eletricidade por meses. Cientistas, enfim, especialistas nesse tipo de monitoramento, temem que as consequências desse apocalipse que eles estão chamando seja maior do que ocorreu lá em 1859, com uma coisa parecida. Diante de tal informação, qual deve ser a nossa posição? Estocar alimentos? Kits de primeiros socorros? Ou simplesmente ignorar? I have grave concerns about a march taking place on that day for two reasons. Recentemente, o vice-primeiro-ministro britânico Oliver Dowden fez algumas afirmações que deixaram ingleses e europeus em alerta. É possível que a Europa enfrente um apagão generalizado ainda em 2024. Em uma visita a uma base militar na Inglaterra, Dowden mais uma vez tocou no assunto, dizendo que é preciso fazer uma campanha de alerta à população para que comecem a organizar suas vidas, para o que chama ele de um eventual caos nos sistemas elétricos e de comunicação. Dowden diz que é imprescindível que os ingleses aprendam a armazenar itens que hoje são considerados obsoletos, mas que serão indispensáveis. Entre os itens estão lanternas, diferentes tipos de pilhas, velas, kits de primeiros socorros, alimentos de longa duração e algumas pessoas, claro, já estão se preparando. Now I'll do the first heavy-duty shelving unit. One thing I discovered, if you put a lot of weight on these things... A preocupação de Dowden é tão firme que ele está anunciando o lançamento de um programa de governo batizado por ora de Academia da Resiliência. Parece até coisa de filme, não é mesmo? A chamada Academia da Resiliência se estenderá por toda a nação e terá como objetivo principal ajudar os cidadãos a lidarem com as eventuais futuras ameaças, como desastres naturais, ataques cibernéticos e outros perigos à população. O alerta de Dowden vem ganhando cada vez mais força, principalmente devido à polêmica de abril de 2023, quando os celulares de milhões de britânicos começaram a receber alertas sonoros, mesmo em modo silencioso. Grande parte da população se perguntou: estaria o governo inglês se preparando para alertar todo o país acerca de um caos iminente? Dowden foi o primeiro a elogiar o sistema de alerta, dizendo que algo do tipo poderia salvar o país. Alright, so scientists, some are sounding the alarm on a so-called solar superstorm. Senhoras e senhores, os comentários a respeito de um possível cenário de fim de mundo não se resumem apenas à Inglaterra. Segundo cientistas do NOAA e NASA, há a previsão de que ainda este ano os sistemas de comunicações entrem em colapso. Só lembrando o pessoal que se trata, claro, de apenas previsões. Isso porque o Sol está em uma fase de muita atividade. E tudo indica que uma possível tempestade eletromagnética coloque em xeque nossa internet e outras tecnologias. As mesmas tempestades solares que produzem as auroras boreais também podem causar danos devido às interferências no campo magnético da Terra.
O astrofísico americano Peter Becker acredita que por causa do ciclo em que está, o Sol terá tempestades violentas e mais severas nos próximos 10 anos. Como é o máximo de atividade solar, vai ter muita explosão solar. Quando você tem a explosão solar, é muita partícula carregada, elétrons saem do Sol, entendeu? Para o espaço. Qualquer direção. Qualquer direção. Pode ser que essa direção esteja apontada para a Terra. E em volta da Terra a gente tem satélites. Quando essa onda que a gente chama, ela passa pelos satélites, ela pode causar problemas. Porque o satélite ele tem circuitos eletrônicos. Circuito eletrônico é um negócio muito sensível a muita variação. Então às vezes passa um monte de partícula carregada por ali, que a gente chama de vento solar. O vento solar passa ali. Quando ele está mais intenso, porque arrebentou aquelas manchas, ele pode dar um problema no satélite. Se for uma grande explosão gigante, que a gente chama de CME, ejeção de massa coronal, aí é quando sai bastante partícula, pode ser que isso danifique satélites. Se danificar muitos satélites, a gente pode ficar sem internet. Sem dúvida, seria algo devastador para a economia, indústria, transporte, agropecuária, enfim. Mas qual deve ser o nosso papel diante de tal informação? Bem, pessoal, sem dúvidas o nosso papel é orar. Afinal, quantas vezes na história tragédias e mais tragédias foram evitadas graças às orações ouvidas da igreja? Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Jeremias capítulo 29, versículo 12. É debaixo dessa certeza que o cristão deve viver. Jamais devemos nos apegar ao medo. Oremos para que Deus tenha misericórdia do mundo. E se danos acontecerem, sabemos que nada foge do controle divino. Também, pessoal, devemos ter ciência de que estamos caminhando para o fim dos tempos. E coisas do tipo fazem parte desse cenário. Porém, o santo deve se manter focado em Cristo sempre, tendo Ele como sua base de vida. Se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe com mais pessoas.